Henker que vive duas vezes. Capítulo 595. Erebus, 3. Os apóstolos eram as sombras dos deuses e os líderes dos seguidores de um deus. Então os deuses tiveram um cuidado especial na escolha de seus apóstolos. Os apóstolos tornaram-se parte das lendas de um deus. E a reputação de um apóstolo foi um fator importante para atrair um grande número de seguidores. Além disso, os poderes de um apóstolo afetavam a força e o nível futuro de um deus. Portanto, embora os padrões para a escolha dos apóstolos variassem, todos os deuses eram muito cuidadosos ao escolher apóstolos. Esta foi a razão pela qual, embora houvesse uma multidão de jogadores e rankers na torre, havia apenas alguns apóstolos. Era verdade que os deuses desejavam fortemente interferir no mundo inferior, mas foi essa mesma ganância que os tornou tão cautelosos na escolha dos seus apóstolos. Às vezes, levava centenas ou milhares de anos para um deus encontrar um apóstolo, e houve épocas sem a existência de nenhum apóstolo. No entanto, isso também significava que se um jogador com extremo potencial e talento aparecesse, inúmeros deuses correriam para tentar tomar esse jogador para si. Foi por isso que muitos deuses e demônios se interessaram por Yon-Wu depois que ele personalizou para si as artes marciais da tribo de um chifre. Um jogador como Yon-Wu era difícil de encontrar, e eles eram frequentemente orgulhosos e preferiam se tornar transcendentes ou senhores a serem apóstolos. Os deuses poderiam ter quantos apóstolos quisessem, mas geralmente aceitavam apenas um apóstolo para dedicar todos os seus poderes a uma única pessoa. No entanto, nada os impedia de aceitar 2, 3 ou até dezenas de apóstolos ao mesmo tempo. Como os deuses tinham que compartilhar uma quantidade significativa de poder sagrado ou dar bênçãos constantes ao seu apóstolo, a maioria deles preferia não administrar um grande número de pessoas. O máximo seriam 3 apóstolos. Yon-Wu tomou Doyle como seu apóstolo para administrar Artia, e aceitou Valdebiche como seu apóstolo para cuidar dos gigantes. Mas agora, aqui estava ele tentando transformar 2 grandes seres divinos em apóstolos. Ares era filho de Zeus e Hércules também era um herói com lendas impressionantes. Era raro considerar tais seres como apóstolos, mesmo dentro do mundo celestial. Amarrar seres tão grandes seria difícil, até mesmo para Yon-Wu, mas não era impossível. Sabendo disso, Ares e Hércules não descartaram a ideia imediatamente. Yon-Wu engoliu o cadáver gigante de Cronos e derrotou o caos rastejante e a Mãe Terra. Embora o nível de sua alma fosse mortal, sua destreza era maior que a da maioria dos deuses conceituais. E ainda por cima, ele disse que era filho de Cronos. Isso significava que seu status era possivelmente maior que o deles e igual ao de Zeus. Onde mais alguém poderia encontrar um ser tão poderoso quanto Yon-Wu? Se Yon-Wu insistisse, quase não havia como recusar. Agarraha, tio, vê você tem algo contra mim. Ares tropeçou nas palavras e mal conseguiu falar educadamente. Ele viveu de forma imprudente durante toda a sua vida, mas sentiu que não tinha escolha a não ser se rebaixar neste momento. Eles perceberam pelo sorriso malicioso de Yon-Wu que sua oferta era genuína e não um truque para assustá-los. Algo contra você? Sim, devíamos tentar conversar sobre isso. Claro, tenho algo contra você. Muitas coisas, na verdade. Hehehe. Então que tal começarmos uma conversa profunda entre um sobrinho fofo e um tio viril? É isso que estamos fazendo agora. Por quê? Você não gosta? O sorriso de Yon-Wu se aprofundou. Ares ficou com a língua presa. Ele congelou, tentando procurar as palavras certas para dizer. Uau! Enquanto Yon-Wu se concentrava em Ares, Hércules de repente começou a fugir, cada passo impulsionando-o por grandes distâncias. Ei, seu bastardo. Merda. Ares decidiu não pensar nas consequências e correu na direção oposta, pensando que era uma boa ideia já que Yon-Wu não seria capaz de perseguir os dois. No entanto, Yon-Wu apenas riu. PFFT. Coitadinhos, eles estão apenas cavando um buraco mais fundo para si mesmos. Cronos balançou a cabeça com pena de seus netos. No final das contas, Ares e Hércules acabaram ajoelhados no chão com os braços levantados, exibindo olhos negros iguais. Levante os braços corretamente. Quando seus braços começaram a abaixar, Yon-Wu percebeu tão rapidamente que eles não conseguiam dar um descanso aos braços. Você nomeou Ares como seu terceiro apóstolo. Você nomeou Hércules como seu quarto apóstolo. Todas as conquistas dos 2 apóstolos estarão vinculadas ao seu deus, jogador. Ares e Hércules pareciam abatidos. Eles estavam tentando tomar Yon-Wu como seu próprio apóstolo ou subordinado, mas o tiro saiu pela culatra. No entanto, atacar Yon-Wu não era uma opção. Athena sorriu ironicamente enquanto observava. Ela estava pensando que os 2 haviam se comportado de maneira muito impensada e sabia que eles acabariam pagando por isso, mas não assim. Os famosos desordeiros do mundo celestial eram mansos diante de Yon-Wu. Somente Yon-Wu poderia forçar um apostolado a esses 2 e ignorar seu orgulho. De qualquer forma, Athena sorriu tristemente ao se virar para Yon-Wu, que supervisionava cuidadosamente os 2. Tio. Era inimaginável. Desde o início, Athena não conseguiu se afastar dos irmãos gêmeos e não sabia por que se sentia atraída por eles. Quando Sha Jeong-Wu entrou pela primeira vez na torre e lutou, foi uma completa coincidência ela o ter encontrado. Ela sentiu que Alforone ignorava as restrições do sistema e tentava descer até o tutorial, e descobriu Sha Jeong-Wu lá. Alforone agiu por causa de Cronos. Quero dizer, avô. No início,
Ela assistia Cha Jeong-woo porque era divertido. Ela só queria animá-lo. Ao contrário dos outros novatos da torre que possuíam habilidades básicas, Cha Jeong-woo era completamente ignorante em magia. Mesmo assim, ele superou os obstáculos, determinado a obter o remédio que curaria sua mãe. Ele era lamentável e ela queria ajudá-lo. Talvez tenha sido por isso que ela se envolveu tanto com os irmãos. Quando Cha Jeong-woo e seus camaradas foram derrubados por vários lords e Yeon-woo entrou na torre, ela não pôde deixar de se sentir preocupada com ele. Embora tivesse o mesmo rosto e voz de Cha Jeong-woo, ele exibia uma personalidade totalmente diferente ao escalar a torre e derrotar seus inimigos. Seu coração estava pesado enquanto ela olhava. De certa forma, ela esteve com os irmãos desde o início. Pode ter sido a quantidade de sangue que a fez notá-los entre todos os outros jogadores. Ainda, um pensamento lhe ocorreu, mas ela sorriu agridoce e balançou a cabeça. Yeon-woo passou de uma enfermaria que ela precisava proteger para alguém que a protegeria. Então, agir de maneira um pouco infantil na frente do tio mais novo, provavelmente não tem problema. Não foi fácil para ela, já que assumiu o papel de uma filha mais velha e madura durante toda a vida. Athena sorriu para Yeon-woo. Era difícil dizer o que ela estava pensando. Se você obedecer, cancelarei os apostolados. Após um curto período, Yeon-woo libertou Ares e Hércules de sua punição. Antes de atravessar o portão, ele balançou a cenoura na frente dos olhos deles, e a dupla desanimada se virou bruscamente para olhar para ele. Você. Eu também. Só se você me obedecer. Se você causar problemas como fez até agora, não mostrarei nenhuma piedade. Yeon-woo interrompeu seus sobrinhos e enfatizou suas palavras. No entanto, isso foi suficiente para Ares e Hércules. Seus olhos opacos brilhavam mais uma vez. Deixe isso com Ares, tio. Essa é minha especialidade. Você sabe quem eu sou. Hércules foi quem matou um leão da Nemeia com uma única mão. Deixe o trabalho pesado comigo. Ares e Hércules bateram no peito com confiança. Ao passar pelo portão do Erebo, Yeon-woo pensou consigo mesmo que não era fácil para grandes seres divinos serem tão estúpidos. Então vamos. Este é o palco oculto, Erebus. Aviso, você abandonou as leis da ideia. A vontade dos seres transcendentes não terá muito efeito. Se você ficar muito tempo, sua alma será prejudicada. É aconselhável que você saia rapidamente. Está muito escuro. Erebus era muito diferente do que Yeon-woo esperava. Ele pensou que estaria totalmente escuro. Como caminho para o abismo, havia céu e chão como Tártaro, embora o chão fosse pantanoso, e ele afundaria na lama até os tornozelos se não se mexesse. Mais importante ainda, este lugar parecia um tanto familiar. Isso é, o Pântano das Trevas. Cronos murmurou em sua forma de espada. É semelhante ao Pântano das Trevas. Yeon-woo tinha visto isso nas lendas de Cronos. E parecia o lugar onde Cronos havia sido dominado pelo demonismo. Erebus sempre foi assim? Não, Erebus é um dos territórios do Olimpo, assim como Tártaro. Lembro-me de como era. Um lugar mais escuro que o submundo, onde era difícil distinguir entre os vivos e os mortos. Muitos seres divinos, inclusive eu, não gostam de vir aqui. Mas não foi assim. A voz de Cronos estava pesada. Isso mudou quando a torre engoliu o Olimpo? Que estranho. O ambiente poderia ter mudado com o tempo. Isso é possível, mas já que estou sendo contido e meu poder sagrado está sendo tomado. Isso é um pouco chato. Athena e Ares também não pareciam muito bem, como se algo os estivesse prendendo. O ambiente de Erebus estava sobrecarregando suas almas. Um estágio que recusa o poder sagrado. Pode existir um lugar como este? Claro. Havia todo tipo de coisas estranhas na torre, afinal, fazia sentido que algo assim existisse. Isso parece uma merda. Entendo porque vocês dois não estavam tão dispostos a entrar no Erebus. Assim como Yeon-woo, foi a primeira vez de Hércules em Erebus, e ele também não parecia muito bem. Porém, como ele ainda não era um ser totalmente divino como Athena e Ares, ele estava sentindo menos pressão. Primeiro, assumiremos a liderança, já que temos que guiá-lo. O comportamento brincalhão de Ares no Tártaro desapareceu quando ele começou a andar para frente com o rosto rígido. Eles voltavam agora para resgatar seus parentes, e foi um momento solene. Salve, salve! Eles avançaram lentamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.